Boa noite. Então a gente está aqui para comemorar o aniversário de 1 ano do sarau da minha querida amiga Eneida. E na realidade eu não preparei um texto para falar para vocês, porque eu acho que eu queria fazer um balanço, né? E a gente está numa fase de balanço não só desse ano, né, do sarau, mas do nosso grupo, do Grupo Sintonia. Nós estamos numa fase de balanço de 4 anos, né? Tem 4 anos, desde o final de 2012, que a gente está se encontrando, né? Assim, a gente já fazia isso antes, mas assim, com um propósito diferente agora, de se pesquisar em grupo, né? Então vamos dizer que basicamente o nosso grupo ficou em torno de 20 pessoas nesse período, e as nossas pesquisas ficaram muito em torno da gente se conhecer, né? Da gente entender como que a gente funciona. Não como uma máquina, né, que você aperta um botão e os órgãos funcionam, mas a gente tem um lado máquina, mas a gente tem um lado emocional, né, a parte afetiva, e a gente tem a parte mental, né, que envolve o nosso pensamento, o que anda pela nossa cabeça e tudo mais. Então, fazendo essa retrospectiva, a gente pensa o seguinte: no primeiro ano a gente estudou autoestima. Então, o que é autoestima? Autoestima ela é constituída de 3 partes diferentes. O tanto que eu gosto de mim, o tanto que eu me admiro e o tanto que eu acredito em mim, né? Quer dizer, que eu confio em mim quando eu me lanço para fazer alguma coisa. É muito importante a autoestima para que claro, eu não vou fazer tudo perfeito, mas até quando eu erro, eu preciso considerar que é simplesmente uma etapa, né, de um processo grande. Então, o primeiro ano a gente estudou autoestima, né, da gente entender que a gente não se gosta gratuitamente. Tem todo um por trás da gente aprender a se gostar, né? E geralmente a base, o chão onde a gente pisou para poder ir construindo a nossa autoestima é a família da qual a gente vem. Então é muito importante a gente entender as relações familiares, né? Entender o temperamento de cada um, como é que a gente por que a gente às vezes tem mais afinidade com o pai ou com a mãe, né? Da onde que vem isso? Às vezes você tem um irmão que tem mais afinidade com o pai, a irmã que tem mais afinidade com a mãe, ou vice-versa. Por que isso? Quando a gente começa a se entender, a gente vai descobrindo da onde que isso vem, né? Que a gente realmente, o chão onde a gente pisou nos primeiros anos, onde a gente foi se formando, foi a família. Então a autoestima vem disso. No segundo ano a gente estudou o prumo, o nosso prumo, que seria o nosso eixo. Porque na realidade a vida inteira a gente fica para lá e para cá, né? O tempo muda lá fora, a gente tem que conservar uma constância aqui dentro, né? A gente está chateado, mas a gente precisa continuar trabalhando. Então as coisas mudam lá fora, mas a gente precisa saber administrar essas mudanças para que o nosso eixo permaneça firme, né? Isso seria o nosso prumo. Então a gente entender o que nos coloca no prumo, o que nos tira do prumo, né? Isso a gente trabalhou muito, né? Principalmente na literatura, nas coisas maravilhosas que o Augusto Cury escreve, falando da questão do ego, né? Da importância de você ter um ego bem formado, para que ele possa ajudar você a ter esse prumo bem mantido, né? Bem feito, né? Aí no terceiro ano, que foi 2014, a gente estudou, o título foi Sai da Casinha, né? Ou seja, é a gente começar a observar que além de tudo isso que eu já falei, existe um inconsciente que pega o inconsciente de várias gerações lá atrás e vai interferir no inconsciente de várias gerações lá pra frente, né? Esse inconsciente, ele permeia a nossa vida. E principalmente depois da maturidade, depois dos 40 e poucos anos, a gente já começa a ter um acesso maior a esse inconsciente. Ele começa a vamos dizer assim, a nos perturbar, a nos cutucar, para que a gente resolva pendências que a gente deixou ao longo do caminho, né? E isso é muito forte. Então a gente trabalhou no ano passado o mito, né? Que mito que dirige a sua vida? Ou seja, em quem você se enroscou lá atrás para você conseguir prosseguir. E muitas vezes a gente vai fazendo isso ao longo da vida, e é importante a gente tomar consciência disso para a gente ir se desenroscando, né? A gente vai se tornando cada vez mais a gente mesmo. E nesse ano, o título foi Tornar-se Caminho. Como é que eu posso me tornar caminho da pessoa que eu fui e da pessoa que eu vou ser futuramente, né? Permanecendo no hoje, vivendo um hoje bem vivido, um agora bem vivido, né? E esse agora passa pela minha relação com as pessoas, pela troca que eu faço com as pessoas, né? Então olha que interessante, a gente vem de um trabalho da gente olhar por dentro a gente,
Depois a gente entender as interferências que acontecem para que o nosso eixo oscile, né? E como é que eu vou ajudar para construir esse eixo mais firme. Depois eu vou começar a me desenroscar das necessidades que eu tive de ter o apoio de outras pessoas, dos mitos que me ajudaram na minha vida, para que eu possa, então, foi o que a gente trabalhou esse ano, me abrir para o outro, né? Então eu quero fechar essa minha fala sugerindo para que vocês entrem na internet e peguem referências de um pastor chamado Tiago, com TH, Rodrigo. E nesse texto que ele fala, ele tem um título que é Ubuntu, né? Que ele vai trabalhar muito bem isso. É uma coisa muito interessante. E a gente precisa aprender também, abrir a cabeça, né? E não ficar bitolado em que quem tá falando, é a religião tal. Gente, todas as religiões levam a Deus, né? Não é isso? A gente precisa, cada um de um tipo de religião diferente. Então a gente precisa abrir e não fechar. E você vai encontrar verdades e coisas benditas e coisas bonitas em todas as religiões. E claro, você vai ter interpretações também não tão boas, não tão verdadeiras, não tão importantes em todas as religiões, né? Então vamos abrir a cabeça, que a gente pode aprender em todos os lugares. Basta aprender a peneirar. Então tem essa frase dele que diz o seguinte, que é a frase com a qual ele fecha esse depoimento dele na internet, que eu aconselho que todos vocês abram, tá? Gente precisa de gente para ser gente. Ou seja, não dá pra gente desabrochar, não dá pra gente evoluir se a gente não estiver se relacionando com os outros, tá? Então eu quero mandar um grande beijo para vocês, um grande beijo para a Eneida, e dizer que a gente está muito feliz do sarau dela, né? Eu não posso participar diretamente por conta de estar cuidando da vovó, mas o meu coração está sempre com vocês. E eu quero dizer que estou torcendo muito para o sarau continuar e que ele vá cada vez mais ajudando a gente a enriquecer e se relacionar melhor com os outros. Um beijo para vocês, tá?